Máquinas podem pensar? A não ser que você esteja vivendo em uma caverna, você provavelmente já ouviu falar de inteligência artificial. E dependendo de o quão por dentro você está do assunto, você provavelmente também ouviu falar em um dos termos mais quentes desse assunto, aprendizado de máquina, ou, em inglês, machine learning. Esses dois termos são relacionados, mas não significam a mesma coisa. A ideia de inteligência artificial foi popularizada por Alan Turing com sua famosa pergunta: máquinas podem pensar? Em 1950, no seu artigo Computing Machinery and Intelligence. Nesse artigo, o Turing descreveu uma máquina capaz de enganar um ser humano fingindo que também é um ser humano. E isso ficou conhecido como teste de Turing, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre. Então, para o Turing, uma inteligência artificial seria uma máquina capaz de realizar atividades humanas de uma forma que um outro ser humano não conseguiria distinguir se a atividade foi feita por uma máquina ou por um ser humano. Em outras palavras, uma inteligência artificial seria a capacidade que uma máquina teria de imitar o comportamento humano. Agora a questão que surge é: como é que nós podemos criar uma máquina que consiga imitar o comportamento humano de uma forma tão realista que seja difícil distinguir se estamos lidando com um ser humano ou uma máquina? Essa pergunta não é tão simples de ser respondida, e desde que Turing lançou seu artigo em 1950, diversos grupos de pesquisadores têm se dedicado exclusivamente a resolver essa questão. Um bom começo é o seguinte: se nós estamos querendo imitar a inteligência humana, por que nós não começamos a partir dela? E já que nós vamos imitar a inteligência humana, que tal nós nos tornarmos mais inteligentes e adquirirmos mais habilidades? Porque vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. Chegou a hora, aquele momento do vídeo. A hora do momento Alura. Eu prometo que vai ser rápido, mas já que nós estamos falando sobre inteligências artificiais e machine learning, que tal aprender mais sobre esses dois tópicos com a Alura? E melhor ainda, que tal aprender um pouco de tudo com apenas uma assinatura? Na Alura isso é possível. Você pode aprender Machine Learning, diversas linguagens de programação, como a minha favorita, que é Python. Só se você veio de outra linguagem, tipo C, não esqueça de usar a indentação, isso é importante. Edição de vídeos, design e até cursos de inovação. E o melhor de tudo é que você não precisa pagar separadamente por nenhum desses cursos. Com apenas uma assinatura na Alura, você tem acesso instantâneo a todos eles. Que tal aprender uma habilidade nova hoje? Não importa se você quer um upgrade na sua carreira ou apenas conseguir mais conhecimento, o que é sempre uma boa ideia, na Alura você pode conseguir tudo isso ao mesmo tempo. E existe uma promoção especial para os inscritos do Ciência Todo Dia. Você está a um clique de distância de uma assinatura que expandirá os horizontes do seu conhecimento. E conhecimento vale ouro. Viram? Eu prometi que ia ser rápido. Agora de volta à nossa discussão. Se nós queremos imitar a inteligência humana, que tal começar por ela? Nós, seres humanos, aprendemos sobre o mundo desde o momento em que nascemos e começamos a observar e interagir com o ambiente ao nosso redor. Tudo que os nossos sentidos captam desde o momento em que nascemos se transformam em dados para o nosso cérebro e dessa forma conseguimos nos adaptar ao mundo. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, bebês não nascem com um cérebro em branco. Nós já viemos ao mundo com vários conhecimentos inatos, que nós vamos aprimorando com o passar do tempo. Uma coisa interessante é que nós aprendemos a observar padrões. Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma criança de 4 anos ainda na fase de aprendizado está segurando o brinquedo. Pode ser uma peça de Lego, um carrinho, um ursinho de pelúcia ou qualquer brinquedo que você possa imaginar agora. A criança solta esse brinquedo e ele obviamente cai no chão. Interessante. A criança pega o brinquedo do chão, levanta e solta novamente, e novamente o brinquedo cai no chão. Ainda mais interessante. A criança faz esse experimento diversas vezes até que ela chega a uma conclusão. Tudo que ela soltar vai cair no chão. Isso é interessante porque a criança no auge dos seus 4 anos não precisa entender sobre força gravitacional ou resolver equações de física para entender que tudo que ela levanta e solta vai cair no chão. Ela não precisa de conhecimentos prévios de física, muito menos que ela está em um planeta que a força gravitacional atrai tudo para o seu centro. Pelo contrário, para entender o que está acontecendo, ela só precisa fazer uma série de experimentos e observar que há um padrão nesses experimentos. Tudo que ela levanta, depois de ser solto, vai cair de volta para o chão. Em outras palavras, a criança aprende a observar e analisar padrões. Todos esses experimentos viram dados obtidos pelo cérebro da criança e que serão utilizados para o resto da sua vida. Esse exemplo foi só uma de inúmeras interações e observações do ambiente que nós temos desde o momento que nós nascemos até hoje. Desde conseguir diferenciar um cachorro de um gato, ler, até aprender as placas de trânsito na hora de dirigir. Nós sempre observamos e interagimos com o ambiente e assim vamos obtendo dados que nos ajudam a realizar tarefas no nosso cotidiano. Se quisermos obter uma inteligência artificial,
Então, não seria uma boa ideia desenvolver um método que imita essa forma de aprendizado dos seres humanos? Ou seja, um método que faça a máquina obter dados do mundo, observar esses dados e conseguir então realizar tarefas? Essa é exatamente a ideia do machine learning, ou aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é a ciência de fazer com que os computadores funcionem sem serem explicitamente programados, de acordo com o popular curso de aprendizado de máquina de Stanford. Já para o pesquisador Yoshua Bengio, e vencedor do prêmio Turing de 2018, a pesquisa em aprendizado de máquina faz parte da pesquisa em inteligência artificial, que busca fornecer conhecimento aos computadores por meio de dados, observações e interações com o mundo. Esse conhecimento adquirido permite que os computadores generalizem corretamente para novas configurações. Mas o que significam essas duas definições? O aprendizado de máquina é um método que faz a máquina receber dados, observar e interagir usando esses dados. Mas nós não iremos explicitamente dizer como ela deve fazer isso. Pelo contrário, nós iremos apenas deixar que o modelo aprenda por si só. Ela terá que se virar sozinha para entender a relação entre esses dados. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você queira uma máquina capaz de distinguir raças de cachorro. Você, como um ser humano, sabe qual raça que é um Golden Retriever. Mas para isso você precisou antes ter visto fotos de um Golden, além de outras raças. Ou então você não conseguiria distinguir um Pinscher de um Golden. E essa distinção é extremamente importante porque um vai te morder e o outro vai te deixar fazer carinho. Olhando por esse lado, você de certa forma já virou um especialista em distinguir raças de cachorros. Mas agora você quer ensinar o mesmo para uma máquina. Como é que você vai fazer isso? Inicialmente você vai precisar de dados, que podem ser simplesmente muitas e muitas fotos de diferentes raças de cachorros. Você alimenta essas fotos para um modelo e ele, por si só, apenas observando as fotos, vai ter que aprender a diferenciar uma raça da outra. Existem diversas maneiras de fazer isso, mas nós vamos separar inicialmente em duas: os métodos supervisionados e os métodos não supervisionados. Nos métodos supervisionados você vai informar uma resposta para a máquina. Isso significa que você vai dar o que nós chamamos de entrada, ou input, e também uma saída, ou output associada àquela entrada. Vamos supor que você dá uma foto de um Yorkshire para a máquina sem dizer que existe um Yorkshire nela. Esse é o input, ou o valor de entrada. Mas você também resolve dar um rótulo, ou uma espécie de nome, de Yorkshire para aquela foto. Esse é o seu output. Você também poderia dar a foto de um Golden, que também seria um input, e colocar nele um rótulo de Golden, que seria o output. Você faz isso para todas as fotos de todas as raças de cachorro que você tem no seu conjunto de dados. Toda foto terá um rótulo associado. A moral da história é que a máquina então vai ter que aprender sozinha algum jeito de relacionar os valores de entrada, que são as fotos dos cachorros, com os valores de saída, que são as raças deles. No método supervisionado, você pode lidar com uma situação de classificação, que é a situação em que você quer classificar os dados em certas categorias, ou seja, raça dos cachorros, ou uma situação de regressão, em que você obtém um resultado que não tem classe. Por exemplo, o modelo recebe a foto do cachorro e, sei lá, estima o tamanho desse cachorro em centímetros. Yorkshire, Golden. Será que eu passei no teste de Turing? Os métodos supervisionados estão muito relacionados com um método de aprendizado de máquina chamado aprendizado profundo, ou Deep Learning. O aprendizado profundo se baseia no uso de uma ferramenta chamada redes neurais. As redes neurais imitam a forma como os neurônios biológicos do nosso cérebro se comunicam entre eles e como eles aprendem e passam informações uns para os outros até chegarem a uma resposta. É assim que você, ao olhar um cachorro pug, sabe que ele é um pug. Você observa o doguinho, a informação é passada até o seu cérebro pelos seus neurônios, que conversam entre si e chegam a uma conclusão, que é: o cachorro é um pug. Essa conclusão é baseada em anos e anos de dados que você obteve. Só que caso você não reconheça a raça, é possível que o seu banco de dados de raças de cachorros não esteja atualizado, ou então você simplesmente nunca observou essa raça de cachorros antes. As redes neurais fazem algo similar. Elas recebem uma imagem, conversam entre si e tentam aprender de alguma forma relacionar a entrada com a saída. Esse foi o método supervisionado, em que informamos a rede o que ela deve tentar encontrar em uma relação. É exatamente o oposto que acontece com o método não supervisionado. No método não supervisionado, nós não avisamos a rede exatamente o que ela deve aprender e muito menos damos rótulos. Nós informamos os dados para a rede e ela tem que aprender a separar tudo sozinha por conta própria. Imagine que você tenha vários tipos de cachorros com várias características, cores diferentes, tamanhos diferentes e, sei lá, até um tipo de latido diferente, por que não?
Um tipo de modelo não supervisionado pode analisar essas características e tentar agrupar em diferentes grupos nos quais cachorros com características semelhantes fiquem no mesmo. Por exemplo, cachorros com manchas e grandes podem ser agrupados como dálmatas, enquanto cachorros pequenos e caramelos com latidos mais agudos podem ser agrupados como pinschers. Isso sem nós nunca avisarmos a máquina os rótulos de cada cachorro. Sim, isso é possível. Uma máquina que aprende sozinha a dividir os grupos com base nas características. Só que ainda existe mais um método de aprendizado de máquina que fica entre o supervisionado e o não supervisionado. Esse seria o aprendizado por reforço, em que uma máquina interage com o ambiente por meio de ações, em um esquema de tentativa e erro até aprender. O esquema funcionaria assim. Uma máquina tem um objetivo para realizar e ela faz uma ação no ambiente em que ela está inserida. Se ela conseguir realizar o objetivo, ela ganha uma recompensa. Se ela não consegue, ela não ganha recompensa ou recebe uma punição. Agora eu espero que vocês estejam pensando profundamente o que é uma recompensa e o que é uma punição para uma máquina. Por favor, deixar boas sugestões nos comentários. Isso vai acontecendo até ela maximizar as recompensas e aprender a realizar os objetivos. Ainda usando cachorros como exemplo, imagine que você quer ensinar o seu cachorro a sentar. Toda vez que ele senta, você oferece um petisco como recompensa. E quando ele não senta, você não oferece nada. Após inúmeras tentativas, ele vai aprender que sempre que ele sentar, ele ganha um petisco. Nesse caso, você seria o ambiente e o petisco seria a recompensa. Esse é um exemplo simples de aprendizado por reforço. Um exemplo de uso de aprendizado por reforço é o AlphaGo, que aprendeu a jogar Go num esquema de competição e punição. No final, o algoritmo ficou tão bom em jogar Go que ele venceu o campeão mundial humano no jogo. Agora que você já conhece os ramos principais do aprendizado de máquina, você pode se perguntar: mas para que nós usamos isso? O aprendizado de máquina já está presente nas nossas vidas, só que muitas vezes nós nem percebemos. Por exemplo, se você chegou nesse vídeo do YouTube por recomendação do YouTube, a recomendação chegou até você graças a um modelo de aprendizado de máquina que o YouTube tem chamado recomendação de sistemas. Quando você navega por alguma rede social e um anúncio aparece, esse anúncio também chegou até você por um sistema de aprendizado de máquina. Quando o seu celular reconhece o seu rosto, ou quando um filtro do Instagram coloca orelhas de gatinhos em você, também foram modelos de aprendizado de máquina que fizeram seu computador detectar o que é um rosto. O aprendizado de máquina também está bastante presente na ciência, como por exemplo na astronomia, em que nós podemos utilizá-lo para classificar galáxias dentro de inúmeros catálogos. Também podemos usar na biologia para entender estruturas de proteínas ou na medicina para agilizar a criação de remédios e tratamentos. Ou seja, são inúmeras aplicações para essa área, incluindo aplicações que nós até não imaginávamos, como por exemplo a recriação 3D de retratos em pinturas. Então, se você quiser ajudar o sistema de recomendação, que é um aprendizado de máquina do YouTube, recomendar mais vídeos do Ciência Todo Dia, deixe o like e se inscreva, porque esses são os parâmetros que ajudam o sistema a entender quais são os seus gostos e recomendar mais de mim no futuro. Muito obrigado e até a próxima!